falando então de oportunidade, né? Porque acho que tem um ponto aqui que o Léo Chain colocou. Ele falou, economistas, acho que você errou, hein? Tomara. Mas economistas, vocês não acham que após o corte da Selic, os ativos de risco perderão mais de 70% da sua força? Léo, se a gente for olhar historicamente, né? Quando a Selic ela começa a cair, os ativos, principalmente os de renda variável, eles não perdem força, não, né? Normalmente Pelo eles ainda contrário. estão no início do ciclo positivo. Eles ganham força a partir do corte da Selic. E eu queria perguntar ao Ricardo, para fundos imobiliários, isso também é verdade? Eu falando mais especificamente do Ibovespa, porque está na minha cabeça, né? Quando a Selic começa a cair, ele ainda está muito no início do ciclo mais Eu positivo. gostei de 70% dele, assim, é preciso. Quem fez essa 70%. pergunta? O Léo Chain. Léo, muito obrigado, Léo. Muito obrigado de coração. Por quê? Porque ontem, né, durante a semana, eu fiz um levantamento de como tinha se comportado o IFIX no último ciclo de corte de juros, né? Soltei relatório para os assinantes e quando você faz isso, você torce para quê? Para alguém ler, para alguém se interessar por aquilo. Então, pô, que bom, vou poder falar sobre esse tema, né? Vamos lá, o que aconteceu com o IFIX no último ciclo de corte de juros? Grosso modo, né, ele andou ali entre o final de 2015, dezembro de 15, lembrando que o primeiro corte ocorreu em outubro de 16, quando ele saiu de 14,25 para 14, um corte de 0,25, tá? Entre dezembro de 15, estou pegando já um período antes, né, do primeiro corte, até o final de 2019, então a gente está falando de 16, 17, 18, 19, 4 anos, tá? Foi uma valorização de mais ou menos 140%, 130%, mais ou menos, tá? 36% da alta, 32% da alta foi nesses 10 primeiros meses, antes do primeiro corte, de janeiro até outubro de 16. Perfeito. Só que todo o restante veio depois. Todo o restante veio depois. E chacoalhou no meio do caminho. Vamos lembrar, teve greve dos caminhoneiros. Wesley né? Day. A gente tinha acabado de ter o impeachment, então tinha todas aquelas incertezas. Teve o Wesley Day, greve dos caminhoneiros. Então, não foi uma linha reta, ainda tiveram momentos ali no meio do caminho que você conseguiu potencializar esse restante dessa alta. Mas veja que a maior parte da alta veio depois e a gente teve uma pausa. O BC ele parou o corte em 6,5, fez uma pausa de umas 5 reuniões, se não me engano, e aí depois ele estendeu, fez mais 2 ou 3 cortes e parou em 4,5. Tá? Mesmo nesse período em que ele fez a pausa, o mercado continuou se valorizando. Então, é importante se posicionar antes, porque você já vai notar, já vai capturar uma alta antes do primeiro corte, mas a maior parte do movimento vem depois. Legal. A gente falou no podcast passado, que a gente conversou com o time da Dália, que quando você olha o Ibovespa, né, ele é uma média das empresas, das maiores e mais negociadas no Brasil. Então, pô, existem empresas que tendem a performar melhor do que o Ibovespa, né, ciclo mais positivo, e outras abaixo do Ibovespa. Embora seja difícil você, investir em ações em um ciclo de corte de juros e falar, nossa, eu mandei malzão, perdi dinheiro pra caramba, né? Relativamente, sim. Agora, em termos absolutos, não. Em termos absolutos, todo mundo é gênio. Pô. Exatamente, né? Agora eu queria perguntar para você, existe também no IFIX, né, que é o principal índice de fundos imobiliários, fundos que tendem a performar bem, né, acima, por exemplo, da média do setor, do segmento, e fundos que tendem a performar um pouco pior do que a média ali. Tem uma característica que você acredita que faz com que isso seja verdade? Não, essa é a característica desses fundos imobiliários aqui nesse ciclo positivo, eles tendem a ir melhor do que a média de mercado. Mais small cap dos fundos imobiliários. Exatamente. Vamos lá. A pergunta é ótima, porque a gente necessariamente precisa falar da composição do IFIX, né? E da diferença da composição que a gente tem hoje em relação ao último ciclo, para deixar claro que se olhar para o retorno do IFIX neste ciclo, talvez ele seja menor do que o último ciclo, mas a capacidade de fazer um bom stock picking, uma boa seleção nessa, vai te gerar retornos maiores talvez do que no último ciclo. Por Isso quê? é bom, hein, cara? Isso aí. Você tem essas características sim, você tem alguns segmentos que eles vão largar na frente e vão outperformar em relação ao IFIX, vão ser melhores do que o benchmark. Fundos de tijolo, fundos.
Uhum. Né? Por quê? Porque essa turma ficou para trás, sofreu mais durante o período mais duro de pandemia, com taxa de juros elevada. Né? A gente tem algumas estruturas que estão muito alavancadas, e quando você tem redução de juros, essa alavancagem machuca menos. De forma natural, o rendimento pode até crescer, porque você tem menos despesa financeira, né? Você tá machucando menos ali, né? E aí, efetivamente, essa turma vai andando mais. Então, esses segmentos se destacam. Você tem outros segmentos em que o rendimento não vai ser ruim, mas não será tão bom. Você pega fundo de papel, né? Quando você faz o combo, ganho de capital mais dividendo, que é sempre assim que a gente analisa fundo imobiliário, é o combo, né? Ele vai ficar para trás em relação aos tijolos, né? Shopping center, por exemplo, e fundos de fundos. Na minha leitura, sim. Isso não quer dizer que não devam estar numa carteira bem diversificada, né? Fazendo uma boa seleção, mas você tem que entender qual é a função de cada jogador em cada momento do jogo. Né? Tem momento do jogo que é a hora de você atacar mais, então você não quer que o teu zagueiro vá lá pra frente. Ele vai ter nem por isso você vai falar, então vamos tirar todos os zagueiros e vamos botar só atacante. Não é isso. Tá? Vai performar um pouquinho pior. Tem outros que aí eu sou mais ressabiado em qualquer momento do ciclo, né? Por exemplo, fundo de agência bancária, eu sou mais ressabiado, então, por causa do portfólio e do teu perfil de locatário, que ele é um perfil que cada vez vai tomar menos área. E são imóveis mais cansados. Eu tinha na cabeça, assim, que era um super tranquilo, porque eu nunca vi agência de banco fechando, assim. Opa, não, cacete, o que mais está acontecendo é fechamento de agência bancária. Não dentro dos fundos imobiliários. As agências que estão dentro do fundo imobiliário normalmente são agências boas, imóveis que têm boa localização, mas são imóveis que já estão nesses fundos há 10 anos. Pô, o imóvel cansa, né? Então, mesmo quando esse cara sair, para você alugar para outro, não é passar uma demão de tinta igual em apartamento e entregar para o proprietário. Você vai ter um custo ali, esse custo vai ser absorvido integralmente pelo locatário na saída, vai ser meia mozzarella, meia calabresa entre proprietário e locatário, como é que vai ser? Então, pô, tem outras teses que eu vejo que estão indo de vento em popa, eu prefiro ficar nelas, né? Legal. E aí a questão da composição do índice que eu disse que é importante a gente observar, no último ciclo você tinha fundo de papel representando ali, no começo dele, né? Uns 20% mais ou menos da carteira do IFIX. Lá em 2016. Isso. Então quando você pega esse ciclo, a turma que vai bem, que é tijolo e FOF, ainda que FOF era pequenininho também ali, olhando para tijolo basicamente, pesava mais no índice. Então, pô, essa turma tá indo bem, pesa no índice, empurra o índice. Agora, papel é mais de 40%. Caraca. De forma direta. De forma indireta, passa de 50%. Porque quando você decompõe o FOF tem as posições de fundo de papel, passa de 50%. Né? Então, isso vai acabar segurando talvez um pouco do ímpeto do IFIX. Mas se você faz o stock picking bem feito, a turma que vai andar, FOF, tijolo, vai andar bem, vai abrir uma boca de jacaré interessante em relação ao IFIX. Né? Então, a tua possibilidade de gerar alfa em relação ao benchmark me parece muito interessante hoje, fazendo um bom stock picking. Então, é importante lá na frente, quando a gente voltar e analisar esse ciclo, que a gente vai acontecer isso. A gente entender essas diferentes composições que o benchmark tem em cada um desses ciclos. Legal. Mas, Ricardo, você tocou num ponto muito importante, né? Você falou o seguinte, ó, tem dentro do fundo de tijolo tem uma classe ali que você não coloca, você não gosta, que é fundo de agência bancária. E eu gosto de ressaltar sempre isso, né? Tão importante quanto, e às vezes até mais importante do que os seus grandes acertos, são você evitar os grandes erros. Né? Então, Howard Marks, Charlie Munger, Buffett, vários grandes investidores, eles falam, olha, eu ocupo muito do meu tempo, eu gasto bastante tempo evitando os maiores riscos, né? Evitando cometer erros nos meus investimentos. Então, quais são as classes de fundos imobiliários que você não gosta de ter exposição, mas nem um pouco? Tá, vamos lá. Importante destacar uma coisa em agência bancária, de forma específica que eu citei. Tem dinheiro lá dentro para ser destravado. Porque como esses imóveis foram comprados lá atrás, tá? Só o fato de você estar carregando ele até agora e
a valorização natural que eles tiveram, se eu vender esses imóveis, eu destravo um lucro contábil que sai isento de imposto de renda, porque você não tem nenhum tipo de correção. Você comprou um imóvel a 10, vendeu a 20, você distribui 10 isento de R, você é obrigado a fazer isso. Né? Ou no mínimo 95% desses 10. Né? Então tem bastante dinheiro lá dentro. O ponto é, como é que eu vou destravar esse valor? Eu tenho que achar comprador para esses ativos. E aí eu volto. Eu tô falando de ativo que normalmente tem uma localização ok, tá? Mas são ativos mais cansados, entendeu? Então, tem dinheiro? Tem, mas destravar esse dinheiro não é trivial. Não é trivial, tá? Então, agência bancária. Agência bancária. O que eu olho ainda ressabiado? Né? As estratégias voltadas para dívida no agro. Os fiagros. Ah, é importante porque acabaram de perguntar aqui de fiagro. Por quê? A gente está falando... Hoje eu fiz live com os assinantes do Melhores Fundos Imobiliários aqui na Speech, né? E aí veio pergunta de fiagro, sempre tem. Eu sempre falo para as pessoas, vamos fazer o seguinte, vamos dividir a análise, vocês vão analisar também. E aí vocês vão chegar às conclusões de vocês. Né? O que é importante numa carteira de dívida? É importante a gente entender qual é o nível de risco que eu estou correndo e como é que isso está diversificado lá dentro. Se eu estou muito concentrado ou não. É importante, né? Fiagro, tem gente que fala assim, então agora eu vou ter pedaço de terra. Vou ter a fazenda tal, fazenda XYZ. Abre a carteira, você tem CRA lá dentro, certificado recebível do agronegócio, né? É dívida, é igual o CRI, só que é voltado para o agro. É dívida, você é credor de uma dívida. CLC da vida do que você ter... Você é credor de uma dívida ligada ao agro, tá? Abre a carteira dos fiagros. Você vai encontrar diversas concentrações acima de 10%. Risco de crédito em uma operação acima de 10%. Pode abrir. Pega os mais... Os queridinhos aí do mercado e abra. Você vai ver isso. É um FDIC disfarçado. Quando você começa a somar, então, porque você tem um CRA que tem como risco uma determinada cooperativa. Aí você vai seguindo na carteira, outro da mesma cooperativa. Nossa, mais um da mesma cooperativa. Aí você soma todas essas alocações, 20, 25, 30, até mais eu já vi, em um único risco de crédito. Quando a gente investe em dívida, o que deve ser o mantra do investidor? Vou diversificar ao máximo. Se der chabu, dói menos. Exatamente. Os fiagros são estruturalmente concentrados, tá? Até por serem produtos mais novos, pouca coisa, então eles são estruturalmente mais concentrados. E eles são estruturalmente high yield, porque não tem almoço grátis no mercado. Não tem uma operação CDI mais 5 com um belo risco de crédito. Não tem almoço grátis no mercado. Exato. Abra a carteira dos fiagros. CDI mais 5 é o que você mais vê lá dentro. Quando não vem da coisa com mais risco ainda. Né? E aí aquilo, se tudo der certo, lindo. Vem CDI mais 5, CDI mais 6, CDI mais 7. Se tudo der certo, você depende da adimplência daquilo. Mas tem as garantias. Meu carro também tem seguro e eu rezo para não usar o seguro do meu carro. Que bom que tem a garantia. Mas você não está interessado na garantia. Tá? Você está interessado que aquilo seja pago. E será que você está olhando só para o yield ou você tem consciência efetivamente do risco que você está correndo? E por fim, nenhum fiagro ainda completou 2 anos de indústria. Nenhum. Zero. Não tem base de dados para você fazer uma análise decente. Não tem. Então você no máximo pode achar. Né? Aí eu me certifiquei para ser analista, não achista. Então eu não posso achar nada. As pessoas pagam para receberem recomendações com base em análise. Para analisar eu preciso de dados. Eu não tenho dados para analisar, não tem como analisar. Eu por hora observo na esperança de se encontrar nesta classe adiante ótimas alternativas de investimento, porque o agronegócio no Brasil é uma máquina. É uma máquina. Eu quero surfar também. Né? Mas por hora eu observo. Perfeito. E tem um ponto muito importante que você colocou, que é o seguinte, as pessoas falam, poxa, mas Ricardo, se eu perder essa pernada dos fiagros, eu vou ficar para trás. Pessoal, ali, como o Ricardo bem colocou, são CRAs, são títulos de renda fixa. E uma coisa que você tem que entender em uma classe nova, né, dos ativos de renda fixa, nessa classe nova de investimentos, é que você não vai perder uma grande oportunidade se você não entrar no começo. Você pode perder uma grande oportunidade, por exemplo, de entrar no mercado de criptoativos, que é um mercado que, se provar no futuro, tem a chance de se valorizar mais de 100, 200, 300, 400%, né? Não no mercado de fiagros, que tem dentro ativos de renda fixa. É igual renda fixa digital, as pessoas me perguntam, né? Gui, o que você acha de renda fixa digital? É uma classe nova, que não tem nem 2 anos, tá certo? E que, no melhor dos casos, vai te entregar 16% ao ano, 17% ao ano, um prêmiozinho pequeno com relação ao título público. No pior dos casos, você recebe 0, você perde tudo. A simetria
negativa para o investidor em classe de ativo nova, pô, fico de fora. Se é uma classe de ativo que tem uma simetria positiva, é uma classe nova, aí vale a pena colocar um pouquinho de dinheiro lá. Então acho que isso é importante também. Vamos nos lembrar que o que é um fundo de dívida, né? Um FIAGRO ou um FII de papel. Ele é um repassador do teu indexador. Ponto. Ele é um repassador do teu indexador. Aí você pega os FIAGROS, as carteiras são dominantes em CDI. Dominantes. O que vai acontecer com a taxa Selic? Cai, O que vai acontecer com o retorno do CDI? cai. Perfeito. Você está entrando agora na crista da onda do Não tem nenhum rendimento. prefixado lá de longuíssimo prazo É. pra você ter uma marcação.